começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente fala com o Elton Cabral, ele que é zootecnista e diretor executivo da Gestap. Elton, obrigado por participar, obrigado por receber o nosso convite e aceitar. Augusto, é sempre um prazer participar dos projetos da Acrimate, agora o novo projeto do AcriCast, né? Então, eu estou aqui para contribuir de alguma forma, aprender também com vocês aí nesse bate-papo. Rapaz, falar em aprender, se tem uma coisa que o pessoal aprendeu com você aí durante esses anos, é sobre gestão na fazenda, gestão na pecuária. Então, vamos começar falando o que é a Gestap, o que você faz, o que a Gestap faz. A Gestap é uma empresa que a gente já vem trabalhando há algum tempo no mercado, né? Onde a gente percebeu que apenas a gestão da informação dos dados não era suficiente para transformar as fazendas. A gente começou a perceber que o produtor ele quer muito mais do que indicadores, né? No primeiro momento, até que ele deseja ver números, ver a situação financeira que a empresa está e produtiva, mas de maneira geral ele quer enxergar o projeto no longo prazo, para ele ter noção daquilo que ele está fazendo, aonde que ele vai chegar. Então a Gestap foi montada para isso, sabe? Foi montada basicamente para montar um plano diretor das fazendas, aonde a gente chega na fazenda, esteja ela em qualquer patamar que ela esteja, de intensificação, de gestão, e a gente começa a criar um plano diretor de longo prazo, pegando essa fazenda no estágio que ela está e levando ela com 4, 5 anos a virar realmente uma empresa autônoma, com gestão, gerenciada como uma indústria. E esse é o nosso trabalho, uma visão 360 graus que passa desde o planejamento estratégico até a qualificação das pessoas, fazer um projeto de intensificação da fazenda, com toda a planta baixa da fazenda. E nem significa que o cara vai fazer tudo de uma vez, mas qualquer investimento que ele faça na fazenda está muito bem amarrado ao projeto, para que não tenha retrabalho, né? Fazenda tem muito disso, né? Fazenda tem muito puxadinho. Você chega na fazenda, o cara do nada ele constrói um barracão do dia para a noite sem enxergar para onde que está levando a fazenda, e quando é no próximo ano ele está fazendo um outro puxado ao redor daquele barracão para aproveitar aquela estrutura que já existe, e aí passa 10 anos, ele olha para a fazenda dele, parece uma coxa de retalho, né? Não está nada bem definido, cheio de puxadinho, gastou muito dinheiro e está montando uma fazenda que não dá orgulho, né? Então nós da Gestap trabalhamos com duas visões principais para o projeto dos nossos clientes. Primeiro, tem que dar lucro. Segundo, tem que dar orgulho. O cara tem que ter orgulho da atividade que ele exerce. E desde o pequeno, médio, grande, o pecuarista, até mesmo a produção de grãos, tem essa ausência dessa visão, né, que a Gestap tem. Tem essa necessidade de uma administração que, às vezes, o proprietário ali ele só vai tocando a fazenda todo mês, todo dia, e acaba que não tem esses detalhes, né, esses cuidados com os detalhes. E essa é uma das funções, né? Fazenda é um negócio um pouco diferente, né? Diferente, talvez, de uma empresa na cidade, né, que o cara tem todo o controle da gestão financeira, tem equipe, tem todo um plano de negócio desenvolvido. A fazenda, muitas das vezes, ela está ligada ao estilo de vida do produtor, né? Faz parte quase da família, né? Da história da família, a fazenda. Então, acaba que ele não olha muito para ela como uma empresa, né? Ele olha ela muito mais, às vezes, como um local onde leva os amigos, onde a família vai final de semana, onde ele dá um equilibrado no primeiro negócio, vai colocando dinheiro, depois capta dinheiro de lá para segurar o primeiro negócio na cidade. Então, muitas das vezes, os produtores não têm aquela visão de empresa, sabe? De ter metas, de ter um plano de ação, de ter um futuro, sabe? De saber que tem prazo para deixar aquela fazenda pronta, tem prazo. A gestão administrativa, Exato, né? É uma visão de longo prazo, que ele precisa estabelecer metas semanais para saber se está sendo atingido esse objetivo, se ele está no caminho certo, né? E acaba que ele vai levando aquilo como hobby, como estilo de vida, como um ambiente de expansão da própria casa dele, da própria família, e acaba delegando para outras pessoas e conduzindo o futuro da fazenda, né? Então ele precisa cair para dentro do negócio, montar um plano de ação de longo prazo, estabelecer meta, contratar as pessoas certas para que possa construir esse projeto de vida, né? E não significa que ele está perdendo o orgulho do negócio, não significa que ela está sendo uma empresa que está sendo bem montada, muito pelo contrário, a hora que ele vê essa empresa bem montada, sendo implementada, dando lucro, sendo produtivo e ainda tem esse lado social de levar a família, os amigos, e disso é a menor preocupação de que não vai passar vergonha, que as pessoas que vão lá vão gostar do ambiente, ele vai ficar feliz de apresentar a fazenda e o projeto para qualquer um que vai lá conhecer. Então esse que é o objetivo principal de uma fazenda, é fazer ela produtiva, fazer ela dar lucro e principal que tenha satisfação pessoal dele e da família, quando vai passar o final de semana lá ou durante a semana a trabalho também. Eu acho que são alguns pilares, né? Tanto a gestão administrativa, que é essa que você falou, tem, eu acho que a gestão do pessoal, né? Toda aquela equipe da fazenda, e tem também a gestão da estrutura da fazenda, que foi essa questão que você falou do puxadinho, né? Então essas três estruturas elas precisam estar bem alinhadas para ter uma fazenda de sucesso.
Precisa. A parte estrutural mesmo de uma fazenda, ela te ajuda ou ela te atrapalha, de alguma forma. Então, um produtor que planeja uma fazenda de forma detalhada, com corredores, com logística, com água encanada, com porteiras ao invés de cochete, com coxo beirando a estrada, com um curral muito bem centralizado a fazenda. Toda essa dinâmica que o produtor senta e planeja essa fábrica, se bem montada, facilita muito a vida dele, facilita muito a vida da equipe que está lá dentro trabalhando. Isso faz com que ele tenha uma equipe mais enxuta também e que as operações sejam feitas de modo mais tranquilo, menos pesado, com máxima agilidade possível. Então o produtor precisa planejar muito a estrutura da fazenda, pensar muito no momento de construir ela, porque às vezes ele faz um investimento, gasta dinheiro e investe errado. Como, por exemplo, muitas das vezes o produtor tem a opção de colocar um coxo beirando a estrada, para o cara não precisar abrir uma porteira, muitas vezes o cara tem que abrir uma porteira porque o coxo foi montado lá no meio do pasto, dificultando o tempo de acesso do tratador, causando erosão pelo caminho do trator todos os dias, atoleiro, porque quando chove fica difícil o acesso aos coxos, fazendo com que o tratorista tenha que ficar freando, desviando de animais. Então a estrutura da fazenda, ou ela te ajuda ou ela te atrapalha. Se o produtor para planejar e pensar o plano diretor de longo prazo, ele começa a criar uma estrutura amigável, uma estrutura que ajuda e facilita a vida dele, ao invés de gastar dinheiro para dificultar o acesso da equipe. Quantas fazendas, às vezes, que a gente vai, que para andar na fazenda, muitas das vezes você abre 30, 40, 50 porteiras ao longo Quando tem porteiro, porque eu já vi fazenda que tem que passar em cima da cerca, ele passa pela cerca. Exatamente, cochete, muitas das vezes, né? Então, assim, o produtor precisa planejar a fazenda. Tudo é caro? Tudo é muito caro. Qualquer coisa que você vai botar na fazenda hoje, desde uma porteira hoje nada custa R$1.500, R$1.800 uma porteira de metal. Então é caro fazer investimento em fazenda. Mas eu também vou ficar com essa fazenda há 30 anos. Ela vai ficar no mínimo comigo 30 anos. Vai vindo meu avô, vai passar por mim, pai. É toda uma geração que vive em cima da fazenda, porque fazenda é projeto de vida, é projeto da família. Então, se tudo é caro, então que a gente comece aos poucos, pelo menos, e fazer bem feito. Já que eu vou facilitar a estrutura da fazenda para a minha equipe, botar uma porteira, por exemplo, no lugar do cochete, e é caro uma porteira, então se eu tenho 50 porteiras, esse ano eu vou colocar 10. Mas dentro de 5 anos, minha fazenda inteira está com porteira. Eu planejo as ações, entendeu? E tem essa questão, além dessa parte estrutural, que já liga também com a parte do pessoal, mas se o proprietário ele não tem esse cuidado com a fazenda, o peão também não vai ter, né? Então acontece muitas vezes de colocar um carro zero lá para tocar na fazenda, ou um trator bom, e peão destrói. E às vezes não é culpa do peão, mas é porque o patrão mesmo não está dando exemplo, né? Exatamente. Eu acho que assim, o patrão ele é o cabeça, né? Ele é o líder da fazenda. Então a forma que ele se comporta, aquilo que ele enfatiza e que ele não tolera é o que vai importar para a equipe. Então se o patrão não presta atenção nesses detalhes, não melhora a questão da cultura, ou seja, não é ele que está construindo, alguém está construindo essa cultura. Se ele não gastou energia para planejar como que ele quer a fazenda, como que ele quer o comportamento da equipe, os cuidados com a estrutura da fazenda, se ele não gastou tempo para planejar essa ação para que tenha uma cultura robusta e positiva dentro da fazenda, toda fazenda tem uma cultura. Então, se não foi criada por ele, vai ser criada por alguém. E, geralmente é criada pela equipe. E geralmente a equipe, quando deixa solta para ela criar essa cultura, raramente nós temos exemplos bons. Geralmente são exemplos ruins. São culturas que são criadas aleatoriamente, ao acaso, né? Estabelecidas sem nenhum padrão, onde você vê pessoas que não cuidam de nada da fazenda, né? O trator está sempre fundindo, o gado está sempre morrendo por falta de cuidado, o pasto está sempre rapado, o bebedouro está sempre muito sujo, o trator não dá a mínima manutenção, só para a hora que estraga. E o peão reclamando de tudo isso? Exatamente. Então o dono ele é o cabeça, começa nele. Se ele se posiciona como um grande líder lá dentro e estabelece a visão que ele quer para a empresa no longo prazo, ele define os parâmetros, o que ele aceita e o que ele não aceita. E aí vem o gestor, que é outro líder, pega toda essa ideia e dissemina dali para baixo, através dos encarregados, capatazes, até chegar ao nível mais baixo de execução do dia a dia ali da fazenda. Então começa tudo na cabeça do dono. Muitas das vezes eu vejo o produtor reclamar que está ruim, que não está bom, que a equipe é isso. Cara, a equipe é sua. A responsabilidade é sua de mudar a realidade da fazenda. Não adianta reclamar. A gente gasta muita energia reclamando, nunca resolveu e nunca vai resolver problema nenhum. Pelo contrário, só atrai coisa negativa, né? Só faz com que a equipe também vire reclamona. Porque da forma que o dono age, a equipe dele age. Então, se o dono é um cara reclamão, que está o tempo todo reclamando das dificuldades, está o tempo todo lamuriando das dificuldades, que a equipe está isso, não presta, ninguém presta, dali para baixo vai ser o mesmo comportamento. Dali para baixo também o funcionário vai reclamar que o trator não presta, que o burro não presta, que a tropa é ruim, que a estrutura da fazenda não ajuda, que a fazenda não paga bem. Então, é basicamente igual a Bíblia fala, né? Tudo atrai alguma coisa. Coisa boa atrai coisa boa, coisa ruim atrai coisa ruim.
Então, se o produtor se posiciona de uma maneira negativa, ele só vai atrair coisa negativa. A equipe vai na mesma toada dele. Então, o produtor precisa planejar o que ele quer para a fazenda dele. Quais são o futuro que ele quer construir para a empresa? Eu quero construir um futuro sólido, coerente, onde as pessoas têm orgulho de trabalhar aqui, onde as pessoas são do bem, onde elas sempre vê as coisas de forma positiva, sempre vai atrás de soluções para os problemas que existem. Não significa que nós vamos viver num mundo de ilusão, mas significa que nós vamos ter um comportamento positivista ali dentro da fazenda. E isso começa no dono. Na hora que começa nele, a equipe copia. Eu tenho, por exemplo de fazendas que o dono, na hora que você vai visitar a fazenda, qualquer um que chega, qualquer um, chegou na fazenda, seja bem-vindo à minha fazenda fulano de tal. E é engraçado que é interessante que quando você chega e topa com um tratador, ou que seja com vaqueiro, ou que seja do operacional, os caras te cumprimentam igual o dono. Fala, seja bem-vindo à fazenda fulano de tal. Então você percebe... Aprende a ter o amor também. Exato, aprende. O cara que está aqui em cima, que é o cabeça, ele que cria os comportamentos que devem ser estimulados dentro da fazenda. E com o passar do tempo, ninguém mais nem sabe quem é o dono daquele comportamento. Virou uma cultura dentro da fazenda. Então, pode ter certeza que quem entrar depois vai aprender só de ver os outros peões. Com certeza. Ninguém nem vai saber mais quem criou aquela cultura, quanto tempo faz que aquela cultura foi estabelecida. Mas é o padrão daquela fazenda de receber pessoas dentro da fazenda. E isso é para tudo, né? Para qualquer atividade dentro da fazenda. Quando você estabelece um padrão, uma forma de fazer que seja positivista, que seja uma forma amorosa de executar as coisas, de tratar as pessoas, isso é uma característica boa da cultura da fazenda, isso perpetua. Porque coisa boa atrai coisa boa, né? Desde quando eu conheci você, tem uma frase que você fala nas suas palestras que eu carrego para mim, né? Que é Deus não habita na bagunça, né? Nunca. E a gente vê muito isso na fazenda, né? Demais da aquela conta. bagunça, é aquele celeiro estocado de lixo, né? Porque tem coisa ali que não era para estar e o pessoal... O patrão mesmo não tá nem aí, né? O peão vai estar menos, né? Parece que a fazenda ela é uma grande despensa, né? Onde tudo que não presta você coloca em qualquer lugar, né? Fazenda, muitas das vezes, a gente chega em algumas fazendas que parece que qualquer lugar é lugar de qualquer coisa. Você chega lá num barracão, tem tambor esparramado, tem resto de óleo diesel que está derramando, tem óleo lubrificante que já foi trocado, que está lá o óleo queimado, o cara chega, deixa uma ferramenta jogada, um resto de madeira que não foi utilizado, e você anda na fazenda é assim em todo lugar. Só acumulando. Só acumulando coisas, isso atrai coisas negativas, né? Como a gente sabe muito bem, Deus não habita em lugar bagunçado, né? Deus gosta de organização. Na natureza você não encontra lixo. Quem produz lixo é o ser humano. Na natureza tudo é reciclado, tudo está na sua ordem, tudo está na sua decência. Então, se o produtor quer realmente fazer uma fazenda exemplar, uma fazenda que seja positivista, uma fazenda que produz bem, que é organizada e que dá lucro, tem que começar por esses mínimos detalhes. Muitas vezes a gente está pensando só no caixa da fazenda, né? Nós estamos ali só pensando no planejamento financeiro, mas esquece de voltar lá atrás e arrumar o barracão, arrumar o almoxarifado, limpar o curral, lavar as máquinas, que são esses detalhes bem feitos, bem executados com capricho, elas que vão ditar como que vai ser o futuro financeiro da fazenda. Muitas das vezes a gente está preocupado o tempo todo com o preço da arroba, né? Se vai subir R$1, se vai subir 2, e vai na fazenda, no barracão, tem um monte de desperdício de materiais, tem um monte de ferramenta jogada, sendo comprada o tempo todo, tem trator que não está sendo dado manutenção da maneira certa, porque você vai na almoxarifada do cara, na oficina dele, é uma bagunça, é uma baderna, ninguém acha nada. Como que você quer que o cara cuide bem de um trator se o ambiente que vive o trator é uma derrama total? Se o ambiente que vive o funcionário, a casa dele, ao redor da sede, da colônia ali, é aquela bagunça danada. Então, fazenda boa, fazenda que dá orgulho e que quer crescimento a longo prazo, ela tem que dar um passo mais para trás. Tem que começar lá da base, começar lá a fazer as coisas bem feitas, executar com ordem, com decência, organização e padrão. E isso vai trazendo um acúmulo positivo, porque coisa boa traz coisa boa. Logicamente que no final isso vai estourar no caixa. Seja coisa ruim ou seja coisa boa, quem paga a conta no final é o caixa. E o problema é que nós estamos olhando sempre só o final. Esse que é o problema. Por isso nós estamos fazendo diagnóstico de fazenda o tempo inteiro e olhando para as fazendas e falando a média da pecuária dá R$200. Mas tem gente que ganha 1.000. Tem gente que ganha R$1.000 de lucro por hectare. Então, e o problema não é na arroba, às vezes é... E o problema não é arroba. Na maioria das vezes o problema está dentro de casa. Está a forma que executa, né? Está a forma que a equipe em si enxerga os problemas. E na maioria das vezes quem resolve os problemas é a própria equipe, não é o gestor que chega, identifica o problema e depois ele vai lá e começa a montar um plano de ação. Na maioria das vezes os pequenos problemas eles podem ser resolvidos de imediato, desde que seja identificado corretamente no momento que acontece e as pessoas estejam aptas a montar um plano de ação, de execução rápida para corrigir. Então muitas das vezes você chega na fazenda e tem um desperdício enorme de ração.
E é necessário, às vezes, um dono ir visitar uma fazenda depois de 30 dias que ele passou fora dela, para chegar lá, ver aquele desperdício e chamar a atenção e tocar na ferida para alguém ir lá parar de desperdiçar aquilo. Mas já passou 30 dias. Já perdeu todo aquele dinheiro. Se eu tenho um funcionário que tem consciência que a fazenda é organizada e tem um padrão de organização, e aquele funcionário sabe dessa cultura e vive de acordo com essa cultura, a hora que ele vê um desperdício de ração, automaticamente dói no olho dele. Ele fala, opa, tem um desperdício aqui, tem uma bagunça acontecendo aqui, algo saindo fora do padrão. O que está acontecendo? Ele vai ver um vazamento, às vezes, no vagão, ele para, conserta, arruma. Ou seja, tivemos, talvez, em meio período de desperdício e foi corrigido de imediato. Não precisou alguém vir chamar a atenção para alguém vir consertar. Então, fazendas precisam ter uma base muito estruturada para ela realmente caminhar quase que sozinha dentro de um padrão estabelecido pelo dono, né? Hoje, quando pega uma fazenda nova aí para gerir, para fazer esse trabalho que você faz, desses 3 pontos, quais são os mais dificultosos ali? Administrativo, pessoal e estrutural da fazenda. Qual que é o que mais dá trabalho e qual que é o que mais está minando o dinheiro do pecuarista? Sem sombra de dúvida, o pessoal. O principal é organizar a equipe, abrir a mentalidade, muitas das vezes, do próprio dono. Começa por ele, né? Começa por ele. Começa exatamente na cabeça dele e depois vem para a parte de gerência, vem para a parte de encarregada, até chegar na turma que executa no dia a dia. E eu vejo, sim, Augusto, de todas as fazendas que a gente toca, os projetos que a gente pega, na maioria das vezes, a equipe, de modo geral, da fazenda está subutilizada. A equipe está subutilizada. O nível de competência da equipe, às vezes, é até boa, mas é muito pouco utilizado. E você vai chegar mais perto dos funcionários, você percebe que o pessoal está desmotivado, que o pessoal está sem perspectiva de vida, o pessoal está acomodado, está sem capacidade de executar as coisas bem feitas, faz mais ou menos, faz errado porque falta qualificação. E muitas das vezes, quando você chega mais perto e começa a conversar, treinar essas pessoas, ouvir elas, começar a mostrar para elas quais são os parâmetros de gestão de um negócio, como que elas devem se comportar para serem bons profissionais, como que a vida funciona, como é que Deus escalonou o movimento de trabalho diário do homem para que ele cresça na vida. Você começa a instruir essas pessoas, você começa a ver uma transformação na vida das pessoas. Então, na maioria das vezes, a equipe de fazenda, elas estão sem perspectiva. Quando você chega perto dos funcionários da fazenda e começa a conversar com eles, você percebe que eles estão sem perspectiva nenhuma. Então, tanto faz estar nessa, ou estar naquela, ou estar na outra fazenda. Quem pagar 50 ou mais leva. O cara não faz plano de vida para a fazenda. Ele não entra dentro da fazenda e começa a fazer plano de vida, sabe? Fala, cara, eu tenho que vir nessa fazenda porque aqui eu tenho perspectiva de virar um encarregado, depois eu vou virar um gerente, eu vou ter um plano de participação, eu sou bem tratado aqui é o lugar onde eu vou criar meus filhos. Na maioria das vezes, os funcionários não fazem plano de vida. Mas isso também é falta do patrão mostrar esse incentivo, mostrar esse crescimento dentro ali da empresa. Né? Exatamente, falta o patrão incluir. E eu acho que assim, é difícil falar desse tema, né? Não é tão simples assim falar teoricamente, mas tentando resumir isso, é algo do tipo assim, o produtor primeiro ele tem que cuidar da equipe. Cuida da equipe, treina, motiva eles, sabe? De uma forma justa. Eu não estou dizendo ninguém para ser bonzinho, para ser bajulador de funcionário, que senão você está morto, a turma vai te enlerar. Eles monta mesmo. Vão te atropelar, com toda certeza, não tem a menor dúvida. Mas o produtor precisa começar a estabelecer os parâmetros de como cuidar bem dessa equipe, né? Como eu posso zelar dessa equipe, como que eu posso dar boas condições de trabalho, dar treinamento, boas condições de moradia, fazer uma meritocracia de trabalho justa, onde quem produz mais tem mais recompensa, cresce mais, aquele que está ficando para trás ter oportunidade também de conversar com essa pessoa, entender por que está ficando para trás. Então, o produtor tem que gastar tempo e energia construindo a equipe. Se ele construir bem essa equipe, pode ter certeza que a fazenda vai ser construída por essa equipe. Tem um detalhe legal que você fala na sua palestra, que alguns cuidados com o pessoal da fazenda mesmo, ali de cuidar da casa deles, ajudar às vezes com uma pintura, eles pintar uma casa no final de semana, uma por fim de semana, já muda toda a história do pessoal da fazenda, né? Eles começam a ficar até mais animados, né? Tem alguns dados de pesquisa que mostram que o principal fator motivador para as pessoas dentro das empresas, dentro das fazendas, é o progresso. Então não adianta você vir chamar a turma e começar a dar palestrinha, né? Começar a falar, vamos lá, pessoal, firme, vamos lá, vamos motivar. Isso tem curta duração, esse efeito. O que tem duração dentro de uma empresa, dentro de uma fazenda, é o progresso. As pessoas verem que a fazenda está crescendo, que a fazenda está evoluindo um passo de cada vez, talvez passos pequenos, mas ela está em evolução constante. Isso motiva as pessoas. É o que você bem comentou, Augusto. Muitas das vezes a gente vai numa fazenda, entra ano e sai ano, ela é igual, ela não mudou nada. Ela só teve equipe que diferente ali, mas passa 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, ela é a mesma coisa, ela não mudou nada. Outras fazendas, você vai esse ano, chega lá, você viu
uma porteira na entrada da fazenda diferente. O dono, junto com a equipe, pensou numa entrada diferente, bonita para a fazenda. No próximo ano, o corredor de entrada tem uma fileira de árvores que foram plantadas. No outro mês, você passa lá na fazenda, tem uma pintura no curral, passou pelo menos um óleo queimado no curral para deixar bonito. Vai daqui 6 meses, as casas foram reformadas, passaram uma pintura. Então, assim, tudo é muito caro, como eu falei. Quando fala em investimento em fazenda, demora para você tirar o retorno, né? Qualquer investimentozinho que você faz lá, quantos boi gordos você tem que matar, quantas arroz produzidas que você tem para você começar a empatar aquela conta. É demorado, é caro fazer investimento, tirar isso de cima da pecuária. Mas dá para fazer pequenas ações, mas de forma contínua, né? Cada vez que você vai na fazenda, tem uma ação nova acontecendo. Tem implementação nova da equipe. Tem muitas fazendas de gado de corte que muitas das vezes não dá nem uniforme para a equipe. Poxa, como que o cara vai defender o amor à fazenda, aquela marca, né, que ele trabalha, que é aquela empresa, se muitas das vezes nem uniforme ele tem para vestir? Às vezes está usando o uniforme de uma fazenda que ele já trabalhou, né? Passo isso direto eu estou em fazenda, que você está na fazenda lá e você fala, mas que fazenda que eu estou mesmo? O cara está com o uniforme de outra fazenda que ele trabalhou, ou seja, o amor dele não está em nada daquilo ali. Precisa ter uma construção de uma marca da fazenda, e isso tem que estar no investimento da equipe. E são pequenas ações, Augusto, que eu vejo algumas fazendas fazendo, que faz uma transformação tão grande. Por exemplo, tem fazenda, por exemplo, quando nasce um recém-nascido, nasce uma criança dentro da fazenda de algum funcionário lá da equipe. No dia do nascimento da criança, tem fazenda que faz um enxovalzinho ali da criança, sabe, com bora e tudo mais, e imprime, borda a logomarca da fazenda, sabe, numa mochila que a mãe vai carregar as fraldas da criança, no borezinho da criança tem a logomarca ali da fazenda, entendeu? Tem fazenda, por exemplo, vai começar o período de aula, quantas crianças que tem aqui dentro da fazenda? Tem 10, a fazenda vai lá, manda comprar uma mochila, porque é para a menina, para o menino, e manda imprimir uma logomarca na mochila, para a criança já ter amor à marca da fazenda, da empresa. Então é assim, você cuidando bem da tua equipe e vendendo para eles a ideia que eles estão no lugar certo, na empresa certa, que ali que é lugar de crescer, e a contribuição deles é fundamental para a gente crescer junto e desenvolver o projeto junto, e a partir daí todo mundo pegar amor a essa marca, a essa história de vida que está sendo construída dentro da fazenda, fica um negócio natural, sabe? As pessoas elas começam naturalmente a se engajarem sem muito esforço. Então não é palestra que vai mudar a cabeça das pessoas, não é ficar dando declarações de motivação para a equipe, sermão na cabeça da equipe que vai fazer elas mudarem a percepção. É o comportamento do dia a dia, é o progresso diário sendo construído através do dono, do gestor, da preocupação de zelar e cuidar de ter uma boa equipe dentro da fazenda. E depois... Tem fazenda que não dá nem folga pro peão, né? Quando a criança nasce. Não, nem folga. Muitas das vezes não libera o cara nem para uma palestra. Quantas vezes nós lidamos o tempo todo com treinamento de equipe, né? Nós vivemos o tempo todo fazendo eventos. E muitas das vezes a gente convida as fazendas para participarem, e muitas das vezes é um dia o evento. O evento é um dia só, e às vezes no sábado. E o cara, não, mas eu não posso liberar meu peão, não. Vai ficar um sábado aí em treinamento, quem vai cuidar da fazenda, né? Tá bom, se é um só peão, talvez dá até para entender, né? Poxa, mas será que você não pode parar um dia da fazenda para treinar e qualificar o teu funcionário? Isso vai reverter lá na frente. Isso vai reverter, isso é investimento, né? Esse é o grande mal da pecuária, viu, Augusto? A pecuária nossa, ela é maravilhosa. Eu acho que já somos uma das maiores pecuárias do mundo. Isso é bom também, que a gente traz uma perspectiva muito grande, porque tem muita coisa para melhorar na pecuária. Nós já somos grandes, imagina a hora que a gente fizer o dever de casa e fazer bem feito. Ninguém segura a pecuária brasileira, é imbatível, é inquestionável em relação a isso. Mas nós da pecuária, como de modo geral na vida também, nós temos que lembrar que não tem almoço grátis, né? Em todo esse reino que Deus construiu, existe a lei do plantio e da colheita, né? Não tem como você tirar alguma coisa sem investir antes. Não tem. Primeiro investe e depois retorna. Primeiro planta, depois colhe. Então, se eu quero ter uma equipe boa, uma equipe que tem amor à fazenda, que vai ter baixa rotatividade, alta entrega, alto engajamento, tem que ser feito algo primeiro. Você não vai achar isso de graça. Você não vai achar isso transformacional, assim, do dia para a noite, sem ter feito nenhum tipo de investimento. Simplesmente eu desejei, sua equipe agora é engajada. Sua equipe agora é extraordinária. Não, tem que ter um plano de ação muito bem pensado, muito bem elaborado, acompanhando a implementação desse plano de ação, fazendo investimento, para talvez daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, você começar a ter a colheita. E aí você vai começar a colher os frutos do investimento. Agora, se a gente não faz nada, se a gente não dá treinamento, se a gente não investe em qualificação, não investe para conquistar a família do cara, não investe na estrutura de moradia, como que eu vou ter uma bela da equipe? De que forma que eu acho que vou ter pessoas engajadas dentro do projeto? Nós estamos iludidos. Essa conta não fecha. Diante do reino de Deus, diante de tudo que Deus criou, que é a lei da semeadura, essa conta não fecha.
Quem às vezes tenta colher alguma coisa de graça sem ter plantio é o próprio diabo, né? O diabo sim, vai lá e tenta tomar atalho, né? Fazer coisas erradas e pegar sem plantar. Deus não, Deus existe uma colheita, um plantio, um cultivo, precisa de água, precisa de adubo, precisa tirar a erva daninha que está crescendo dentro da planta, aí depois você colhe. E assim funciona para tudo na vida, né? É a gente que às vezes na correria do dia a dia acaba esquecendo dessa É bom matemática, o né? pecuarista prestar atenção mesmo e pensar nisso, né? Ver como que está a sua fazenda, como que está o tratamento com o pessoal, o tratamento administrativo, que foi o que você falou, Sim. de sair um pouco desse extensão da casa e ser uma empresa que traga lucro, que traga números, né? E toda a estrutura da fazenda. Agora, outro detalhe que eu queria entrar é sobre o Aclimate em Ação. Você foi palestrante do Aclimate em Ação 2024, rodou 25 municípios, alguns milhares de quilômetros aí. Como foi essa experiência? Ah, foi maravilhoso. Para mim foi o maior presente que Deus me deu como profissão, né? De tudo que eu já passei pela minha vida aí, de mais de 16, 17 anos de profissão, foi o maior presente que Deus já me permitiu, foi andar essas 25 cidades do Mato Grosso, conhecer os pecuaristas, os diretores que estão no Mato Grosso, conhecer o nosso estado, né? Algumas cidades eu não tinha conhecido ainda. E eu voltei, assim, extremamente deslumbrado, sabe? O potencial que a gente tem em termos de agro é um negócio fora do sério. É o que eu sempre falei nas palestras. Quando se pensa em agro, nós estamos apenas aquecendo os motores. Não tem a menor dúvida disso. Nós estamos só aquecendo os motores. E assim, tudo está na nossa mão, né? Tudo depende só de nós. Apesar que tem muitas questões governamentais que não ajudam, questão trabalhista, questão de pressões ambientais, tem várias coisas aí que pode estar no nosso meio do caminho, que pode frear um pouco esse fator motivacional de que nós estamos no caminho certo. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós vamos dominar a produção de alimento do mundo. Quando a gente andou aí por esse Mato Grosso na Aclimate em Ação, que a gente passou em todas as regiões do Mato Grosso, e por onde a gente passou, a gente viu o crescimento, viu expansão, viu pessoas animadas, mesmo com uma das maiores crises da pecuária acontecendo. As pessoas estão desmotivadas, as pessoas estão preocupadas pela crise, né, pelo valor do preço da arroba e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas estão esperançosas, sabendo que tudo que elas planejaram, que elas estão executando, está começando a fazer sentido, sabe? Está começando a encaixar de que realmente o agro precisa ser valorizado, precisa ter mais atenção, porque a gente tem segurado as pontas desse país de modo geral. Mas foi excelente andar a climatização. Eu acho que assim. E o tema foi justamente sobre o que a gente conversou, né? Foi. Sobre a importância da equipe na atividade pecuária. Exatamente, foi justamente sobre isso. E ficou. O que você sentiu do pessoal que recebeu essa palestra? Primeiro... Foram milhares de pessoas, foram. né? Como que foi essa receptividade? E o que você acha que o pessoal conseguiu extrair de melhor? Bom, a primeira coisa que para mim ficou muito claro é que a Climate acertou muito quando escolheu o tema, né? A gente percebeu que realmente essa é uma das maiores dores do agro hoje, talvez não só do agro, né, mas de modo geral da economia, é o fator humano, né? São pessoas no dia a dia da execução das atividades lá da fazenda. Então, para mim foi ótimo ter andado a climatização. Eu percebi que, de modo geral, o produtor está ávido por esse assunto. Ele percebeu que a conta chegou, né? Que a gente vai ter que fazer um investimento para tentar recuperar essa questão da qualidade e também da quantidade de mão de obra no campo, né? E o produtor está atento, ele já percebeu que isso é um problema sério, já percebeu que ele vai ter que fazer algumas mudanças, tanto é que os movimentos hoje dentro das fazendas já estão procurando reverter essa questão de valorizar mais a equipe, de treinar mais, de melhorar a questão de qualidade de vida dentro da fazenda, das casas, ter emprego também para a mulher, para a esposa ou para alguém mais da família lá dentro. Então o pecuarista, de modo geral, já percebeu que nós estamos com um problema sério de mão de obra. Através da Climate em Ação ficou muito claro isso, pelo relato dos produtores que estavam lá participando, pelas perguntas feitas, né? É unanimidade isso no setor, que nós estamos com uma crise muito grande de mão de obra e que algo precisa ser feito, que a gente vai precisar parar e investir nesse fator mão de obra se a gente quiser realmente continuar crescendo. Porque se a gente não fizer esse plano estratégico, não tem a menor dúvida que o que vai nos impedir de crescimento futuro é o fator de mão de obra. Eu percorri com você esses 25 municípios e era interessante porque durante a palestra, quando você palestrava, eu estava observando o pessoal e as expressões eram a melhor coisa de se ver, porque via a esposa do pecuarista, olhava e falava, tipo, aí ó, viu, a gente não tá fazendo isso aí, ó, a gente tem que mudar isso aí lá na fazenda. Via peão olhando pro pecuarista, pro patrão, tipo, e aí, vai fazer isso aí não? Vai reformar minha casa? Não vai... E é interessante, vi até mesmo o próprio pecuarista falando, rapaz, é verdade, né? Eu mesmo, minha caminhonete está toda destruída, meu maquinário está sem trocar, fazer manutenção, sem trocar um óleo, então eu comecei a observar que muitas vezes eles não estavam nem sabendo que realmente precisavam desse cuidado com o pessoal, esse cuidado estrutural na fazenda, e abriu muitos olhos, né?
E tem um fator, às vezes a gente fala pontualmente, quando você pegar uma fala pontual minha, pode parecer até uma certa maldade em relação ao produtor. Mas por que muito disso que a gente está comentando acontece? Porque a pecuária ela dá uma falsa impressão de facilidade. Quem olha a pecuária, né, quem está de fora e não vive a pecuária, ou que vai muito pouco em fazenda, parece que pecuária é um negócio simples. Bom, você vai lá, tá o gado pastando, né, pega um cavalo, dá um rodeio aqui, outro ali, um salzinho lá no coxo, enfim, de modo geral e amplo, quem olha de longe, parece que é fácil para fazer pecuária. É muito difícil fazer pecuária, é muito complicado, é muito complexo fazer pecuária. Então, muitas das vezes o produtor rural, ele é pego sempre na correria tentando socorrer. Ele está sempre naquela correria, apagando incêndio, né, tentando segurar todas as pontas, porque a atividade é muito complexa. Quando você começa a pontuar o que acontece dentro de uma fazenda, cara, nós já mapeamos, comentei muito isso nas palestras da Climatização, nós temos em média 180 atividades que acontecem em média dentro de uma fazenda de gado de corte, exclusiva. Então, quando o cara começa a pontuar, desde consertar a cerca, não deixar faltar água para o gado, lavar bebedouro, sargar coxo, corrigir cerca e manutenção da cerca, dar manutenção em trator, comprar insumo, produzir ração, dar rodeio em gado, fazer plantio, herbicida, inseticida. Quando ele começa a pegar todas essas atividades, elas estão acontecendo todos os dias. E na maioria das vezes elas têm a janela própria de execução. Então, plantio, por exemplo, você tem 3 meses, 4 meses para plantar. Não plantou naquela época, perdeu. Mesma coisa o herbicida, mesma coisa o adubo, enfim, manejo de pastagem. Se você não manejou bem, amanhã você já está perdendo pasto, amanhã já está rapando, matando capim, degradando pasto. Então a pecuária é uma atividade complexa, que tem muita atividade, que tem no meio dessa atividade um ser vivo, que é o bovino, que depende de outro ser vivo, que é o ser humano, e eles precisam interagir de uma forma equilibrada, no meio de uma natureza que está com pressa o tempo todo, que não está esperando ninguém. Então o produtor está sempre corrido, ele está sempre o tempo todo, sabe, desesperado para não perder time. E aí, muitas das vezes, é uma mão de obra desqualificada, desmotivada, que não entende o que está acontecendo, não se compromete. Isso é unanimidade hoje. Mais de 70% dos produtores reclamam que está com mão de obra mal qualificada e também mal comprometida. Para vencer todo esse cenário que nós estamos vivendo de mercado da pecuária, imagina a dor que os caras sofrem. E mais todos esses fatores da complexidade que a pecuária em si tem. Então, que hora que o cara para olhar para a casa do peão? Que hora que ele para ver se Acaba que fica esquecido, Fica esquecido. Que hora que ele para cobrar uma organização de um almoxarifado, para cobrar uma limpeza de um trator? Acaba passando batido, porque ele está sempre tentando socorrer a ponto. E às vezes, normalmente, o peão que faz um serviço, ele está fazendo 10, 12 serviços ao mesmo tempo. Então não é uma maldade dizer que o produtor é mal organizado, que ele não gosta de limpeza de organização. É que muitas das vezes, pela correria do dia a dia, esses pequenos detalhes vão ficando esquecidos. Só que no final são a somatória de vários desses detalhes dentro da propriedade, dessa organização, desse cuidado, desse zelo, tanto da parte estrutural quanto animais, quanto também da vida do funcionário, que vão passando batido, vão sendo esquecidos, e daqui a pouco o produtor está tentando socorrer aqui na frente e está perdendo um mundo lá atrás, né? Que está passando batido, está escapando pelos dedos, ele não está percebendo. E aí, na hora que ele senta para ouvir uma palestra, para sentar com a esposa e ver uns dados, as informações de alguém que está palestrando, aí começa a cair a ficha dele. Fala, nossa, eu estou pecando, estou errando esse fator. Nossa, esse detalhe aqui eu estou esquecendo. Não é que ele é negligente ou incompetente, é porque está sobrecarregado. Eu acho que depois das palestras, muito peão foi mandado embora ali, viu? Você pegou no pé do peão. Não, mas é muito bom, é muito importante. E eu queria saber de você, Welton, o que foi que te chamou mais atenção, o que te deixou mais surpreso percorrendo esses 25 municípios, né? A gente passou por logística precária, a gente passou até mesmo por muitos pecuaristas reclamando de vários fatores. O que te chamou mais atenção? Realmente eu não tinha visto também que isso aqui é uma pedra no sapato ali do pecuarista. Assim, de modo geral, o que mais me chamou a atenção foi o quanto a lavoura está expandindo no estado. Eu fiquei impressionado, onde eu nem imaginava que estava chegando lavoura, já tem lavoura, as terras estão sendo transformadas em agricultura. Outra coisa também que me chamou muita atenção é que a logística do Mato Grosso está melhorando. A gente está vendo uma melhoria significativa na logística do estado, né? Terras que antes eram difíceis de passar, estradas ruins, cheias de atoleiro. Hoje a gente percebe nessa andança que a gente fez aí desses 25 municípios que a logística está sendo construída. E aí que eu começo a enxergar o futuro, né? Se nós estamos vendo lavoura chegando nessas áreas onde só era pecuária e onde tinha mais condições de deslocamento, estradas ruins, logística ruim, e agora está chegando logística, então vê um mundo de oportunidades pela frente para o agro de modo geral. Porque onde a lavoura chega, ela melhora o ambiente da pecuária. Onde a lavoura está expandindo... Não é uma ameaça. Não é nenhuma, muito pelo contrário. Onde a lavoura chega, ela gera oportunidade para todo mundo, principalmente para
para nós da pecuária, né? Seja na forma de arrendamento, seja na forma de grão, seja na forma melhorando a estrutura de logística da região. Então, o que me deixou muito impressionado andando todo o Mato Grosso de modo geral é ver a transformação das fazendas que está ocorrendo através da integração lavoura-pecuária, só da lavoura, e também a logística vindo logo atrás sendo construída, sabe? Isso, nos próximos 5 anos aí, nós podemos ter um estado muito maior do que nós temos hoje, devido a esse movimento silencioso que a gente está vendo acontecendo de expansão das áreas produtivas voltadas para a lavoura e trazendo os benefícios também para a pecuária, né? Welton, para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para o pecuarista que não está enxergando esses pontos aí na fazenda e qual que é a mensagem que você deixa para eles? Eu deixaria o principal de tudo, assim, que ele continue animado com a pecuária, apesar que o cenário atual, a foto hoje não é das melhores fotos que a gente gostaria de ver, mas quando a gente olha para o futuro da pecuária, como o mundo vem se movimentando, como a demanda de proteína vem crescendo nesses últimos anos e olhando para os concorrentes que nós temos de pecuária, olhando para a demanda global de proteína animal, do crescimento da população mundial, sabendo que também os recursos naturais são escassos, eu não tenho a menor dúvida que pecuária vai ser uma baita de uma atividade nos próximos anos. É uma atividade realmente com uma grande valorização, com uma grande remuneração. Então, eu pediria para os produtores continuar animados. Não desanime, porque essa crise atual que nós estamos passando, na verdade, ela é uma peneira, né? Ela está peneirando muita gente que é amador, muita gente que, às vezes, não dedica a vida à pecuária, né? Tem apenas como uma atividade secundária lá, que não dá muita atenção. Então, a peneira está sendo passada principalmente nessas pessoas que estão meio balançando. O cara que vai ganhar dinheiro na pecuária mesmo é aquele cara organizado, aquele cara que vive da atividade, aquele cara que trata a fazenda como empresa. Então, eu deixaria como recado final para o produtor, dedica a empresa, faz a tua fazenda virar uma empresa, faz ela realmente entrar no eixo, para que na hora que vier os momentos da colheita de todo esse trabalho desses últimos 40, 50 anos que o pecuarista vem trabalhando duro para fazer uma pecuária de alto nível, igual a gente alcançou hoje, ele vai começar a colher os frutos nessa próxima década. E ele precisa estar preparado para que realmente ele consiga colher esses frutos de tudo que foi plantado lá atrás, né? E segundo ponto, como recado, trata a tua fazenda de forma humana, sabe? Coloca a visão humana na forma de tratar as pessoas, na forma de tratar os animais, de dar atenção para a tua equipe, faz com que a tua equipe cresça junto com a fazenda. Na hora que você começa a ver um projeto de fazenda em crescimento constante e a equipe vai junto, ela cresce junto, ela expande junto, ela cria perspectiva junto, faz sentido, a conta fecha. E olhe para os detalhes, né? E olha para os detalhes, cuida dos detalhes, faz tudo bem feito. E principalmente cuida dessa lei que Deus deixou aí para nós, que é a lei da semeadura. Planta e colhe. Se você quer uma equipe boa, começa a plantar agora. Se você quer uma fazenda bem cuidada, começa a plantar agora. Se você quer produtividade, começa a plantar agora. Que inevitavelmente você vai colher. Não pode assentar e reclamar e achar que está tudo ruim, que realmente Deus não tem compromisso com quem reclama, né? Deus tem compromisso com quem sonha, com quem planeja, com quem executa, com quem cai para dentro, sai para trabalhar e ora todo dia para Deus abençoar o fruto do trabalho. Aí a conta fecha, né? Aí dá certo. É isso aí, Welton. Obrigado por participar do nosso podcast. Foi muito bom, sempre com conteúdos aí excelentes. E para o pessoal seguir você aí nas redes sociais, né? Que sempre tem conteúdo bom, exato. A Gestap também, né? Isso aí. Seguir nós lá, Gestap Pecuária com Lucro, estamos no Instagram. O meu é o Welton Cabral Pecuária também. Se puder me seguir lá, eu agradeço. Lá a gente está sempre postando as novidades, os cursos, os eventos que a gente está preparando. E continue animado, produtor rural, continue firme na atividade, que nós temos muitas coisas boas ainda para acontecer. Eu acredito que tudo que a gente viveu até agora na pecuária foi só um preparativo para tudo que está vindo por essa próxima década aí. Então, o produtor precisa continuar acreditando, sabe? Não deixa de acreditar nos 45 segundos do tempo. É agora que a gente vai começar realmente a colher o fruto de todo o esforço, de todo o trabalho. Então, não desmotiva a pecuarista. Continua firme, acreditando, porque nós ainda vamos ser uma das peças principais e fundamentais para alimentar o mundo e ser valorizado por isso, né? É isso mesmo. E você que está acompanhando o AcriCast, veio até o final, siga as nossas redes sociais, siga a Acrimate e acompanhe também os outros episódios do AcriCast.